Ok. Amém. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos, louvado seja Deus pela vida das irmãs. Vamos iniciar nessa noite de quinta-feira mais um estudo da parte do Senhor, pedindo a Ele para que Ele possa, como sempre, né, nos iluminar com a ação do Seu Espírito Santo, abençoando o nosso professor e que as pessoas que estão participando tenham liberdade para exprimir o que o Espírito Santo colocar no seu coração. Então, gostaria que iniciar, por gentileza, pedindo à irmã Sheila, essa serva do Senhor, que pudesse orar ao Senhor para que esse grupo de Jesus pudesse, como sempre, ter a harmonia do Espírito Santo, tá bom? Por favor, irmã Sheila. Amém. Vamos lá. Senhor, meu Deus, amadíssimo, nos colocamos aqui diante de Sua presença, Senhor, primeiramente para lhe agradecer por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade que vamos nos reunir para estudar a Tua palavra e sentir um pouco mais da Tua presença, Senhor. Senhor, usa Teu filho amado, o irmão Wilton, como o Senhor tem usado, abençoa ele, todos que aqui estão, Senhor, e todos aqueles que ouvirão, que estudarão esse ensino futuramente pela internet, Senhor. Senhor, cuida da saúde da irmã Cissa, tira toda a enfermidade, tudo aquilo que não provém de ti, tira da vida dela, Senhor, dá cura para ela. Pai amado, alcança também aqueles que nós amamos, seja porque são nossos irmãos biológicos ou os nossos irmãos na fé, e até aqueles que não são nossos irmãos na fé, Senhor. Abençoa eles, que eles Amém, saibam Jesus. e que eles sejam alcançados, Senhor, pelo teu amor, que é um amor assim inenarrável, Aleluia, Jesus. inexplicável, maravilhoso, Senhor. Que todos possam ter esse prazer de ter o teu amor, de sentir o teu amor, de te sentir a tua presença. Pai, obrigada por tudo. Abençoa mais uma vez, eu peço a todos que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, professor Hilton. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Então vamos dar início à nossa quarta jornada, né? Nós estamos na quarta de 40. Quinta, acho que é a quinta. É a quarta ou a quinta? Quinta? Exatamente. É a quinta, né? Teve a introdução e as 4, né? Isso. Então veja, é um oitavo aí disso, né? De toda a nossa jornada do grupo de Jesus. Então, o texto de hoje, ele se encontra ali em João, capítulo 1. É logo depois do início do evangelho, o prólogo, né, que vai até o verso 18, e a partir dali existem umas contagens de dias. Se vocês repararem na Bíblia de vocês, após a pregação de João, quando João Batista ele aparece, começa-se a contar alguns dias, né? João dando testemunho, depois no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, até chegar no capítulo 2, que é o terceiro dia. Esses dias são contagens ali teológicas, né, para mostrar, para relembrar da criação. Então, esses dias iniciais do Evangelho de João, eles mostram, eles fazem uma relação com a nova criação. Assim como no Gênesis, o Senhor Deus, ele criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou, a nova criação de Deus, ela vai ser feita por Jesus até culminar no recebimento ou no envio por parte do Senhor Jesus do Espírito Santo aos discípulos. Então, o Evangelho de João é essa jornada da reconstrução da humanidade, né? O novo povo de Deus, que começa lá com o segmento de Jesus. E esse texto hoje que a gente tem aí no grupo de Jesus é exatamente o segmento de Jesus na sua origem, como Jesus vai e ele chama os seus discípulos, né? Ele chama ali 2 discípulos que eles têm interesse em conhecer aonde Jesus mora. É bem interessante isso. Eles vão até Jesus depois do seu contato com João Batista. João Batista aponta Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
e ele acaba direcionando os seus discípulos para a pessoa de Jesus. Outro detalhe importante aqui desse capítulo 1 de João é que nesse capítulo, logo no início do Evangelho, nós já temos declarações muito importantes acerca de Jesus. Em outros evangelhos, eles demoram, né, para relatar, eles mostram como que o entendimento acerca de Jesus ele foi gradual, como que o Espírito Santo foi revelando para os discípulos quem Jesus era. Mas aqui em João, a gente já começa o evangelho com uma declaração muito alta, né, de que Jesus ele é Deus, e depois os termos que aparecem nesse capítulo 1. Jesus sendo o Messias, Jesus sendo um profeta, Jesus ele tendo ali com ele já toda a qualificação que faz com que os discípulos comecem a segui-lo. Esse seguimento de Jesus, e aí a proposta, né, do Pagola, nesse quinto encontro, é que esses discípulos eles vão até Jesus e eles querem saber onde Jesus mora. Olha que interessante. Eles não estão preocupados principalmente ou primeiramente com o ensino de Jesus. Eles querem ter um contato mais íntimo. Eles querem ver qual que é a origem de Jesus, aonde que ele mora, aonde ele fica, como é que eles podem ter acesso a isso. E as perguntas que surgem nesse texto, para nossa meditação e para nossa consideração, é o que nos leva, né, a querer seguir Jesus. Eles queriam andar com Jesus, mas queriam saber onde Jesus morava. E isso era uma necessidade que eles tinham. Então, o texto ele vai apontar para esse tipo de reflexão. Quais são as nossas necessidades? O que nos faz, né, chegar até Cristo? Qual que é o nosso interesse em Jesus? O seguimento de Jesus, ele não tem outro objetivo a não ser conhecer e ter comunhão com Cristo. O cristianismo, ao longo dos séculos, em algumas localidades, né, em alguns períodos, ele acabou perdendo essa essência do seguimento de Jesus. Muitas pessoas olharam para a fé cristã como sendo um arcabouço doutrinário. Algumas olharam para a fé cristã como sendo uma alternativa para uma vida após a morte, onde você passaria do inferno para o céu. Alguns viram até na fé cristã um certo tipo de domínio, né? Quando a fé cristã se torna maioria em algumas localidades, as pessoas acabam usando da fé cristã, dos ditos, né? Da cultura judaico-cristã, para exercer um tipo de domínio sobre as pessoas, até para enquadrá-las em alguns aspectos sociais, econômicos e políticos. Mas o seguimento de Jesus na sua origem é o descobrimento de Jesus. Porque para o Evangelho de João, quando a gente olha para Jesus, quando a gente procura Jesus, a gente encontra a Deus, né? Esse Deus que se humanizou, esse Deus que se revelou, ele tem essa declaração máxima nesse Evangelho. Esse Evangelho começa dizendo que jamais alguém viu a Deus, né? Capítulo 1, verso 18. E isso é uma informação muito forte para o judeu, porque na mente do judeu, tanto Moisés como os profetas, eles eram homens que podiam falar acerca de Deus porque eles tinham experiências visionárias, eles tinham experiências de intimidade. Mas esse evangelho, ele vem derrubando tudo isso por terra, dizendo que somente Jesus é aquele que revela quem o Pai é. Então, o segmento de Jesus, na verdade, é um segmento que vai provar que o verdadeiro conhecimento de Deus ele vai ser refletido, ele vai ser desenvolvido nas relações humanas. Ele é o Deus que se humaniza em Jesus e é o Deus que faz com que a gente caminhe conhecendo que toda a lei, todas as práticas religiosas, todas as formas de culto, elas são deixadas de lado para que na pessoa de Jesus, através das relações, nós podemos encarnar esse amor de Deus. O amor de Deus, ele é um amor acolhedor, ele é um amor que traz com ele toda forma de inclusão, que retira todas as deficiências que as pessoas tinham para chegarem a Deus. Então, quando João Batista ali, ele direciona esses dois discípulos para Jesus, ele está mostrando que o caminho a ser seguido é o caminho onde a lei ela vai cumprir somente um papel, de apontar para Cristo. João Batista ali, ele tem uma função sacerdotal,
mesmo não exercendo isso no templo, porque ele apresenta o Cordeiro de Deus. Quem faz isso é o sumo sacerdote. Então, para os evangelistas, João ele está cumprindo esse papel, mas não mais no templo, né? Mas no deserto. E aí agora Jesus, ele sai dessa rotina do deserto, ele passa pelo deserto, mas ele vai se encontrar nas casas. E isso é outro aspecto muito interessante, né? Ele sempre vai agregando pessoas pelo caminho, mas também ele consegue fazer com que as pessoas encontrem o seu próprio Senhor, a sua própria vontade nas suas casas, que é o local mais sagrado, né? Além do nosso corpo, além do nosso da nossa vida, que é o templo do Espírito Santo, as casas são os ambientes aonde a gente tem a nossa particularidade, a nossa intimidade. Então é o Deus que nos alcança no nosso próprio lar, porque ele assim estabeleceu. Jesus ele tem essa casa nesse momento do evangelho, né, onde ele mora, mas como é bem ressaltado por alguns irmãos, até a irmã Jacira fez esse questionamento, Jesus ele não tinha uma residência fixa no sentido de acolher as pessoas para que elas pudessem ter uma certa conveniência. A sua vida itinerante, ela vai fazer com que Jesus fale em outra passagem que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ou seja, quem estivesse disposto a seguir Jesus teria que contar com uma fé muito simples, uma fé que não se preocupava com locais, com segurança, com conveniência, mas tinha que ser uma pessoa pobre e humilde, né, como o texto apresenta. Pobre não no sentido de você perder todos os bens materiais que você possui. Em alguns casos, as pessoas devem abrir mão sim de bens que se tornam ídolos, mas pobre ali é aquela pessoa que ela é dependente de Deus. Os pobres em espírito são pessoas que elas não são autossuficientes, mas que elas dependem de Deus em toda a sua jornada. E assim Jesus começa o seu segmento, chamando discípulos para formar outros discípulos, para que eles apresentem o projeto humanizador do Pai, que é levar vida e vida em abundância. Então, a gente aqui no nosso quinto encontro, nosso quinto passo, né, dos 40, a gente começa já agora a caminhar mais proximamente com Jesus, chamando pessoas para que possam também seguir essa jornada, que é uma jornada de vida, uma jornada de luz, uma jornada de amor, que é aquilo que Jesus estabeleceu. Amém? Vou passar para o irmão Isaías. Amém. É algo assim maravilhoso ver os irmãos aqui, irmã Laurinha, irmão Francérgio, irmão Jorge Assis, todos que estão aqui conosco, né, nesse espírito de adoração ao Senhor. E para mim não interromper muito a nossa reunião, eu vou ressaltar algo aqui importante do texto que nós lemos, né? João 1, do 35 ao 39, algo interessante. Eu gostaria de ouvir o pastor Jorge Assis, a Laurinha, os irmãos que estão na reunião, né? O que seria de nós se Jesus virasse para nós e dissesse hoje: o que vocês estão buscando? Não é? O que vocês estão buscando hoje? Olha, é uma pergunta bastante complicada para você responder, né? O que vocês estão buscando? E a outra reflexão que eu faço é: o seguir a Jesus sem interesse, nós seríamos capazes de falar para Jesus: Jesus, eu quero ir na sua casa. Só por querer ir na sua casa, como eu fui na casa do Hilton um dia desse, Hilton, vou na tua casa. Só por ir na sua casa, você está me entendendo? Será que eu vou para tirar alguma coisa do Hilton? Será que eu vou para levar alguma coisa para o Hilton? Então, a reflexão que eu passo: ou eu vou porque eu gosto do Hilton, eu me sinto bem ao lado do Hilton, eu gosto de conversar com o Hilton pela experiência que ele tem em determinadas áreas. Então, é uma reflexão que eu faço e gostaria que os irmãos ficassem livres para falarem. Fiquem à vontade aí. Quem vai ser o segundo a falar aí? Oi. Mas, Laurinha, por favor.
Oi, boa noite. Boa noite, irmã Laurinha. Boa noite, Laurinha. Boa noite. É que eu cheguei depois, deixa outros falarem primeiro. Boa noite. Isso. Por favor, irmão Francésio, fique à vontade. Olha, Isaías e demais irmãos, eu entrei aí, escutei os finaizinhos aí que o Hilton estava tratando sobre o assunto de Jesus. Sua pergunta, ela é muito forte, né? E, e são perguntas que o povo precisaria ouvir, sabe? A gente hoje nas nossas pregações, eu estava conversando com um amigo meu, faz tempo que eu não vejo uma pregação terminar com pergunta, nunca tem uma pergunta. E Jesus, ele fazia uns questionamentos nesse sentido, né? E a pergunta faz com que a pessoa, ela busque dentro de si a resposta para aquilo, né? No espaço da sua sinceridade, da sua honestidade. Sobre a sua pergunta, falando da particularidade em si, eu no meu momento, quando eu olho para Jesus, o que eu busco nele hoje, falando hoje, hoje eu tenho 30 anos, eu fui conhecer o Evangelho, assim, por cima, com 22, 20, 22, 23. Embora já nascido no meio desse berço cristão, pais crente, então, tradicionalmente, família crente. Então, desde da minha meninice, tenho com os meus pés na igreja. Só que eu declaro que eu fui conhecer de fato as coisas ali por volta dos 22, 23. Embora desde essa minha meninice, a minha juventude, a minha mocidade, sempre dentro da castidade e tudo mais. Porém, mesmo dentro dessas coisas, não sabia quem era Jesus, não sabia quem era Deus, né? Hoje, uma das coisas que eu não me preocupo no interesse em Jesus, que eu sei, que eu entendo por graça e misericórdia, eu digo isso, não é por esse sentido pô, nossa, de saber por achar ou achismo, algo do tipo. Não, por graça e misericórdia isso, porque isso é só graça e misericórdia de Deus. É que eu não tenho interesse em Jesus sobre as coisas dessa vida, em dinheiro, isso ou aquilo, qualquer outra coisa. Isso, eu não consigo fazer as minhas orações com qualquer interesse em qualquer outras coisas materiais, a não ser, Senhor, abençoa o meu trabalho, o fruto e o suor do meu rosto e os frutos das tuas mãos, tá tranquilo. Mas eu não consigo mais nada contra quem, respeito muito bem quem tem a sua particularidade nessa questão de sempre estar ali pedindo, algo do tipo, mas eu não consigo, da minha parte, eu não consigo. O que me chama atenção em Jesus e o que eu busco dele, o meu interesse nele, é tentar, eu digo tentar, ser como ele, parecer como ele, e até que ele venha. Até que ele venha. Esse é o meu interesse e tem tido, sim, o meu propósito de tentar alcançar dele essa pessoa que ele foi. Essa pessoa que ele foi, essa pessoa que ele representou aqui, e do modo, como disse aí o João, o Mauilton, esse segmento com que ele deixou, que não faz sentido nenhum, que é o que nós vemos hoje, com a realidade de hoje. Não, não se compara com a realidade de hoje, com esse Jesus que nós viemos pregar nas vidas das pessoas, onde a inversão de valor é muito grande, aonde Jesus ensinou a valorizar a família e a gente vê pastores que eles estão na igreja, mas a família está perdida. Eles não valorizam a família. Sabe, essa inversão de valores, assim, muito estranha mesmo. Então, é isso que eu tento resgatar na minha vida, é essa questão, esse interesse dele me ajudar, eu cumprir com os meus deveres materiais como pai, como esposo, como filho, como irmão,
e resgatar esses valores de um homem que ora e que busca nele ser um homem de oração, não com interesse em qualquer outra coisa a não ser como ele, e de receber dele as armas necessárias para que o reino de Deus avance, para que o reino de Jesus avance. Amém. E que eu sei que com essa fé que se derramada por ele, por Deus, as outras demais coisas de fato vão ser acrescentadas se é que eu vou cumprir com os meus deveres, né? Então, esse é a minha fala, esse é o meu argumento. E um dos maiores problemas que eu encontro na minha vida e que às vezes a gente encontra é quando a gente deixa de cumprir os nossos deveres e a gente coloca na conta de Deus uma coisa que já está nítido, que é para nós fazermos, a gente joga no colo de Deus para ele resolver e, e a gente acaba entrando nesse desgaste de oração com uma coisa que Deus ele não vai falar nada, ele não vai responder, ele não vai levantar do trono, como que se tem aí os hinos, as canções, e Deus vai levantar do trono e vai resolver as coisas, ele não vai resolver, e as pessoas entram em depressão, as pessoas começam a perder a noção, até o ponto de dizer, hoje eu não vou mais na igreja, e aquela coisa toda, ou seja, volta naquilo que o Hudson falou, essa coisa estranha, não conhecer o Jesus, não, qual que é o interesse dessas pessoas em Jesus? Se o interesse for uma coisa que não faz sentido nenhum dentro da cristandade, do evangelho, da cruz e tudo mais, dessas renúncias, vai ser uma perda de tempo, um desgaste e a pessoa ela não vai descansar. Então, resumindo tudo, o meu interesse em Jesus é descansar nele. Amém. Muito bom, irmão Francés, muito bom. Quem entrou na reunião agora e não pôde ouvir e ver o texto, porque o texto é colocado sexta-feira anterior, né? Foi colocado há 7 dias atrás, sexta-feira, e nós meditamos no texto de João 1, do 35 ao 39. Estamos aqui dissecando esse texto, né? Então, eu agradeço ao irmão Francés pela sua fala, muito confrontadora a sua fala, né? E como o irmão Sérgio falou, nós colocamos para os dias de hoje, o que hoje as pessoas pediriam a Jesus, né? Aqui o texto diz que eles estavam seguindo Jesus. Jesus foi e reparou, tem alguém me seguindo. Tem alguém me seguindo. Aí Jesus deve ter chegado para ele, vem cá, vocês dois aí, vem cá, ó. Quero falar com vocês. O que vocês estão buscando? O que vocês querem? Entendeu? Então é interessante esse detalhe. E eu queria perguntar para o professor, o Hilton, se ele pudesse nos ajudar, no sentido de, existem pessoas que estão dentro do templo a determinado tempo, estão dentro do templo num determinado tempo e não conhecem Jesus, professor? Muito. E logo após eu queria abrir para as pessoas falarem. Por favor, professor. Sem dúvida. São o que nós chamamos de perdidos no templo, né? Pessoas que estão perdidas no ambiente religioso sem nunca conhecerem Jesus. Tem um texto que é muito clássico usado nisso, né? Que é aquele texto famoso de Mateus, capítulo 7, quando pessoas ali que fazem muitas coisas em nome de Jesus, mas o próprio Cristo diz que não as conhece. E é muito interessante, porque uma coisa Verdade. É verdade. Isso aí é bombástico. Né? Assim, porque uma coisa é cada um aqui responder por si. Eu vou responder se eu conheço ou não, cada um aqui tem uma resposta acerca de si, né? Agora, o interessante ali é que, por incrível que pareça, Jesus ele fala para nós reconhecermos essas pessoas. E parece que é mais difícil reconhecer, porque ele fala assim, olha, é pelo fruto, né? Pelos frutos que vocês vão conhecê-los. E quando ele fala isso, ele não fala para você reconhecer pelos frutos pessoas boas. Você também reconhece através dos frutos pessoas boas. Mas ali, quando ele fala em Mateus 7, para reconhecer pelos seus frutos os conhecereis, ele está falando dos falsos profetas. Então ele está falando assim, olha,
não é pela atuação, não é pelo poder espiritual, não é pela capacidade de oratória, não é pela resposta a alguma oração que essa pessoa faça, porque isso é muito marcante, né? Você pedir oração para alguém, ou ver alguém orando e aquela resposta chegar. A Jesus fala que não é por isso. Então, é através do quê? O que esses frutos são, né? É a convivência, não tem como, é seguir com a pessoa. Se tudo que ela fizer resultar em algo para a glória própria, buscar interesses pessoais e não o interesse do próximo, não tem a ver com Jesus, por mais sinais que a pessoa possa fazer, por mais milagres, por mais capacidade de pregar, por mais autoridade espiritual de expulsar demônios. Jesus fala que você não conhece os servos de Deus por esse lado. E aí eu trago junto uma fala do Fran Sérgio. Se você observar hoje, quem aqui não ficaria espantado? A Rosane está aqui no estudo, eu acho que ela ainda está, né? A Rosane está aqui. E a gente comentou lá na escola dominical, onde a Rosane frequenta, lá nas reuniões. Se chegasse num ambiente onde você visse alguém pregando, alguém que chegasse e expulsasse os demônios que poderiam estar por ali, alguém que fizesse uma maravilha ao ponto de ordenar que alguém que não tivesse um braço passasse a ter um braço, e todo mundo olhando ali aos olhos nus, aquele braço crescer, quem levantaria e diria que uma pessoa dessa não era de Deus? Quem olharia e falaria assim, meu Deus, será que isso aí vem de Deus? Muito difícil. A gente ficaria emocionado, a gente ficaria alegre, agradecendo a Deus. Coloque-se no lugar da pessoa que não tem um olho. Imagina, alguém vai lá e ora por aquela pessoa é beneficiada, ela passa a enxergar. E aí, como é que você vai dizer para a pessoa, olha, embora essa pessoa tenha feito isso sobre você e você foi beneficiada, saiba, aquela pessoa não é de Deus. Então, assim, são aspectos do evangelho que eles são constrangedores. O evangelho vai mostrando a cada dia que não adianta a gente se fiar em discursos, em aparências. O que só vai mostrar para nós mesmos o segmento de Jesus é a vida. Por isso que Jesus chamava as pessoas. E ele sempre dava um alerta com relação às alegrias que nós poderíamos ter através das operações de Deus. Jesus é um homem que operou muito em Deus, fez muitos milagres. Jesus curou muita gente, Jesus pregou muito, Jesus expulsou muitos demônios. Mas sempre quando isso virava o alvo, ele relembrava. Ele falava assim, olha, não é isso que tem que ser a alegria principal de vocês. A alegria principal de vocês é saber que o nome de vocês está escrito lá nos céus, que vocês são conhecidos lá. Isso tem que ser a nossa motivação. E isso, Isaías, é só no caminhar com Jesus. Não tem como você ter uma noção dessa se você frequenta só um ambiente onde você vai lá de vez em quando, onde você vê performance, onde você está vendo uma pessoa que você nunca viu na vida pregar, fazer as coisas. Se você não tiver o segmento, se você não tiver o caminhar com Jesus, possivelmente a gente vai ser enganado. O irmão Francésio colocou aqui: a aparência tem sido uma ilusão e um impedimento para as pessoas confessarem de fato o que elas são e o que elas querem. Os frutos mostraram o interesse de cada um sobre Jesus. E é verdade o irmão Francésio colocou aqui. Eu queria ouvir os irmãos, as irmãs, por favor, fiquem à vontade aí, nos enriqueça aí com as suas participação, agradecendo a presença do nosso irmão João Carlos, está vendo, Wilton? A barbona dele tá bonita lá. Tá bonita. Irmão Jorge Assis, por favor, nesse contexto todo, abra o seu microfone aí, podem falar. E nesse contexto todo, Wilton, eu vejo muito a simplicidade em ter Jesus como amigo, como irmão, como Senhor. A simplicidade em todo momento você ter Jesus conversando com ele. Eu imagino você aí, onde você mora. Você deve conversar com ele o tempo todo. Uhum. Na tua boca. E eu aqui em casa também, na minha boca, toda hora Jesus. Pô, Jesus, o que é isso? Sim. E morreu essa artista. Jesus, como é que pode, né? Eu saí no meu portão e falei, pô, Jesus, muito obrigado que eu tenho uma casa. O tempo todo eu Isso. falando com Jesus.
Sem dúvida. Eu vou exagerar aqui, vou chegar vou ser exagerado. Estou defecando, consegui Exato. defecar, entendeu? Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por conseguir defecar. Então, os detalhes. Essa questão que você falou de ir ao banheiro, eu nunca esqueço. Logo no início da minha jornada, da minha caminhada, eu ouvi um presbítero, ele já é falecido. Ele era bem velhinho na época. E aí, uma vez ele estava falando isso comigo. Eu novo na fé, né? Ele conversando, ele falou assim: meu filho, você sabe uma coisa que eu agradeço todo dia a Deus? Quando eu vou ao banheiro. Porque tem muita gente que gostaria de ir ao banheiro e fazer necessidades e não consegue fazer sozinho, tem problemas. Então, até nesse ato você deve agradecer a Deus. E isso aí me marcou, achei muito interessante. E tem Ele fala, banheiro, né? Tem banheiro para ir, né? tem banheiro para ir, uma Também água tem para. isso. Isso. Ah, exatamente. Por favor, quem vai nos abençoar com a palavra acrescentadora aí? Irmã Laurinha. Já está em condições de falar, irmã Laurinha? Bom, Jorge Assis está aí. Por favor, irmão Jorge Assis. Uma Jacira também. Isso. Pode falar, irmão Jorge Assis. Ele disse que está maravilhado aqui no. Amém. A Sheila também está aí, né? Sheila tá. Rosana, Sheila é benção. Mar. João Carlos já está com o microfone aberto lá. João Carlos está com o microfone aberto. Quer falar alguma coisa, João Carlos? Não, Sobre o vídeo? eu, na verdade, não li o texto, que eu estou enrolado aqui nesse negócio aqui de Papai Noel. Hoje eu saí um pouquinho mais cedo, aí entrei, mas eu Amém. não li o texto, não. Vou só beber na fonte aí dos irmãos. Amém. Obrigado. Obrigado, João. E eu gostaria de que a irmã Laurinha ia falar, né? A irmã Laurinha, ela ia falar. E a questão, amados irmãos e irmãs, desse texto também que me vem agora aqui à mente, é que se hoje Jesus te encontrasse na esquina da vida, né? E te perguntasse, né? Por que vocês estão me seguindo? É algo assim, como eu disse, eu ia colocar o que? A situação do Brasil, eu ia colocar uma dívida que eu não tenho, não que seja errado você colocar uma questão que você precisa de um milagre, uma necessidade, porque isso se fala com amigos, né? Quando você encontra alguém que você ama, você fala, poxa, estou passando por um processo assim, assim, assado e tal, tem como você me ajudar? Não é assim, mas isso mostra intimidade, isso mostra busca em se relacionar, né? Então, eu sempre aprendo nesse relacionamento com Cristo, como eu disse aqui, vou dizer de novo, que quando você conversa sempre com Ele, você fala as coisas mais íntimas e, e detalhes, né? Mais íntimas em detalhes. O irmão Francés quer dar uma palavra. Vou deixar o irmão Francés falar já, irmão Francés. Eu me lembro uma vez que eu fui morar, eu estava morando no Rio Grande do Sul e eu estava apareceu uma vizinha no outro prédio, muito bonita, muito bonita. E um dia eu orando, eu falei, Senhor, me cobre com teu sangue, que eu não possa ter olhos para essa mulher, porque eu não quero te entristecer.
Eu não quero te entristecer, Senhor, e eu sou fraco. E eu conto às vezes isso para certos amigos, eles falam: que é isso, cara? Tu falou isso com o Senhor? Eu falei, e falo de novo. Não tem problema em falar isso para ele, porque é a minha realidade, é o que eu vivo, é a minha fraqueza. Então eu peço ajuda a ele, e esse é o nível de diálogo que você tem que ter com quem você confia e ama. Não sei se o professor concorda, e para passar para o irmão Fransérgio. É muito lindo isso. Isso é muito real. O irmão Fransérgio, ele comentou, você vê, né? A nossa necessidade de... Isso que você fez é o verdadeiro confessar que a Bíblia fala. Quando isso ocorre, a vitória ela já chegou. Ela já chegou na própria confissão. Quando a gente mostra para Jesus. Aí a pessoa fala assim, mas Jesus não sabe que nós somos assim? Ele sabe. Mas o relacionamento é isso. Quando você externa a sua realidade. Você pode ver, Isaías, que no Evangelho, juntando isso que você falou com o que o Fran Sérgio colocou, só teve uma pessoa que ela conseguiu, em todo o Evangelho, se você olhar, pegar, comparar os 4 Evangelhos, só tem uma pessoa que ela conseguiu ser amada por Jesus, ser chamada por Jesus e rejeitar esse segmento, que foi o jovem rico, porque ele tinha muitas posses, né? O texto vai dizer que Jesus o amou, Jesus o chamou, Jesus fez uma promessa para ele, diz que ele teria um grande tesouro no céu. Você imagina qual seria a dimensão desse rapaz no reino de Deus? O que Jesus faria para ele? E o texto fala que ele saiu triste. É alguém que sai triste da presença de Jesus. Então, nesse segmento, como o Francérgio estava falando, né, de nós buscarmos em oração a realidade de Jesus, e muitas vezes você até superar questões particulares, questões materiais, você vê que o Evangelho coloca que o nosso grande desafio diante do Senhor não é o pecado, por mais que isso venha escandalizar os religiosos. Você fala assim, o pecado não é que faz separação entre nós e Deus, mas Jesus é aquele que veio tirar o pecado do mundo, que é o texto aí do João Batista. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para Jesus, o problema não é o pecado, porque o pecado ele resolve. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele acolheu pecadores. Ele era amigo de pecadores. A gente que coloca o pecado como sendo um monstro. Agora, o pecado para Jesus é fácil ele romper. Agora, o apego às coisas materiais é o verdadeiro inimigo. Quando Jesus ele fala do inimigo de Deus, o Senhor que está em oposição a Deus, ele não fala que é o diabo e nem que é o pecado. Ele fala que é o mamon, que é as nossas posses. Por quê? O apego às posses nos leva a não sermos esse pobre que Jesus falou, esse dependente de Deus. Eu me torno autossuficiente. Quando eu me torno autossuficiente, eu começo a enxergar você, Isaías, como inferior a mim. Eu começo a fechar o meu coração para qualquer ação de Deus. Aí isso não faz o segmento de Jesus ser verdadeiro, porque ele veio trazer vida e vida em abundância. A verdadeira vida é aquela vida que você desapega de qualquer coisa que possa impedir você de ter essa liberdade. E é o que a gente vê mais hoje, né? Nessa questão templária. As pessoas fazem campanhas, elas buscam a Deus para que Deus realize os seus sonhos, para que Deus realize a vontade delas. Mas o evangelho é o oposto disso. O evangelho é uma proposta de vida que fala assim, olha, abandona tudo que você tem, renuncia a tudo que você tem, porque você vai ter uma vida feliz, você vai ter uma vida verdadeira, você vai ver que você não depende de nada externo para você ter essa vida que Jesus veio trazer. Porque Jesus era esse homem. Nada externo contaminava Jesus. Nada que viesse como uma proposta. Satanás fez essa proposta para Jesus. Ele ofereceu os reinos desse mundo. Você imagina o que é isso? Mas Jesus disse que não, que ele só amaria ao Senhor, que ele só serviria ao Senhor. E isso é na nossa esfera, quando a gente fala assim, mas eu não tenho essa quantidade de dinheiro para ser tentado dessa forma. Mas não é a quantidade, é o Espírito que sonda no nosso coração o que tem levado a gente a ter essa vida egoísta. Às vezes é um sentimento,
às vezes é um desejo, às vezes é um relacionamento que chegou na nossa vida, às vezes é um título que a pessoa recebe, às vezes é uma ideologia que contaminou a mente dessas pessoas, né? Então, nesse particular que você falou, isso é maravilhoso, porque quando você começa a falar para o Senhor, a confessar as coisas que estão no coração, é aí que vem a verdadeira transformação. A psicologia ela foi entender isso aí muito tempo depois, lá com o Freud, com a logoterapia. Hoje o pessoal lê muito o tal do Viktor Frankl, né, aquele homem que passou pelo nazismo, pelos campos de concentração. A logoterapia, cura pela fala, gera uma coisa que Jesus já falava há muito tempo atrás. Irmão Francésio pediu para mim repetir o que eu comentei, que ele não ouviu, e eu vou repetir e vou te dar a oportunidade de falar. Eu não sei se o irmão Jorge Assis também abriu o microfone para falar. Eu comentei aqui, irmão Francésio, você não viu que eu morava no sul, no Rio Grande do Sul, e de frente para o meu prédio onde eu morava, eu já era casado, inclusive, apareceu uma mulher muito bonita, e eu comecei a ser tentado no sentido de olhar e desejar. E eu pedi ao Senhor, Senhor, que isso não se estabeleça no meu coração, que os meus olhos sejam para ti, que tu possas me dar força para que eu não entristeça o teu Espírito Santo nas minhas orações. Porque seria muito fácil eu orar, Senhor, tu sabes, né, Senhor? Tu sabes, aquele papo do tu sabes, mas o externar essa minha fraqueza fez com que eu vencesse e fosse fiel a ele e, consequentemente, ao relacionamento com a minha esposa. Então, é importante você ter esse nível de relacionamento, de intimidade com o Senhor. O irmão quer falar? Por favor, irmão Francésio. Eu só ia, quando o irmão dizia sobre a questão da relação com Jesus, relação com Deus e tudo mais, né? Sempre tá ali falando com Jesus no seu mais íntimo da particularidade com o mesmo, né? Eu ia falar que o problema de, às vezes, a pessoa, não, quando o irmão dizia, não há problema a gente tratar dos nossos problemas materiais com Jesus, com Deus. De fato, não há. Eu acho que o problema, talvez o irmão concorde comigo, é quando as pessoas invertem tudo isso e prioriza algumas coisas, né? Ela prioriza a relação dela e ela condiciona, né? Eu acho que é aí que está o problema, quando as pessoas não conseguem ter o equilíbrio de saber separar uma coisa da outra. Tipo, ter uma relação de amizade com Deus e Jesus de pura e sinceridade, e com sinceridade, honesta, sabendo que, como diz Davi, antes que nós falar qualquer coisa, ele já sabe tudo. O dia e a noite para ele é a mesma coisa. Quando a pessoa reconhece e ela sabe quem é esse Deus que ela serve, ela sabendo disso, ela escancara o coração, ela mostra o que ela é. Porque não tem como esconder. Eu acho incrível que eu tô rindo aqui porque eu era assim, as minhas orações, eu tava tentando burlar Deus, sabe, cara? É um negócio assim, que a gente acha que vai esconder alguma coisa dele, não tem como. A gente parece que, eu não sei se a pessoa demora para perceber isso, ou porque de fato ela não conhece a Deus mesmo, ou porque não foi apresentado a ela o evangelho, ou foi apresentado um outro evangelho e ela distorce aquilo e ela é sincera na oração dela, mas de uma forma errada que ela aprendeu. Então, pode ter N coisas aí, mas eu queria falar isso, essa questão de prioridade, né? Onde as pessoas condicionam a coisa, né? Condiciona a fé delas, né? Se Deus fizer isso ou aquilo, ou não fizer isso ou aquilo, então eu deixo de adorar. Ela envolve a adoração dela, ela envolve o relacionamento dela com uma coisa. O irmão está falando do determinar, né? O irmão está falando do determinar. Exatamente. Então é isso que eu queria falar, e sobre a fala do nosso irmão Hilton também, sobre o mancebo, o mancebo rico, né? Eu acho que essa fala ela é muito fantástica, essa história, né? Essa parábola aí, parábola não, aconteceu de fato, né? De Jesus e esse mancebo, esse encontro aí, onde Jesus fala que o amou, né? Ou algo nesse sentido, e ele sai triste, né? E, cara, eu acho que isso aí fecha aí com a realidade, né? Isso retrata todas as realidades. Rapaz, não é mole não. Por favor,
Irmã Laurinha, deixa Deus te usar, irmã Laurinha. Oi, irmão, é que esse assunto é muito difícil. Tá vendo, Will? É verdade. Não, mas é difícil mesmo. É porque, por exemplo, tem uns assuntos que eu tenho mais facilidade de falar alguma coisa, mas esse é muito difícil, muito mesmo. Eu só tenho isso a falar, que é muito difícil. Mas assim, bom, eu vou falar então uma frase. A gente tem que falar com Deus exatamente tudo que a gente quer, porque às vezes, por exemplo, a gente tem segredos, a gente tem problemas que eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não confio nas pessoas. Eu tenho sérios problemas, eu não confio mesmo. Tem certas coisas que eu até gostaria de ter um amigo, uma amiga que eu pudesse conversar sobre isso, mas eu não tenho e eu não confio. Então, assim, com quem eu tenho que falar? Com Deus. Mas eu não posso pensar nessa direção de que, assim, eu vou tentar falar com fulano, 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 fulano. Como eu não vou conseguir, Deus é a minha última opção. Não, Deus tem que ser a minha primeira opção, né? Ou melhor, a minha única opção. Só que, como nós somos pessoas que se relacionam com Deus e também com o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, muitas vezes Deus coloca as pessoas para a gente poder também desabafar, falar com as pessoas. Mas eu sou uma pessoa, então por isso que é tudo muito difícil para mim, porque eu não tenho como falar com pessoas porque eu não confio em ninguém. Bom, aí é meio complicado estar falando isso em público, que eu não confio em ninguém, porque parece que é uma coisa assim. Mas é porque eu acho que as pessoas vão ouvir o meu problema e vão sair contando para todo mundo. E tem alguns problemas que eu tenho que, se as pessoas contarem para todo mundo, até que não tem problema, não. Mas tem outros que teria muito problema. E eu sou uma pessoa que, assim, se a pessoa falar para mim assim, ó, você não vai contar isso para ninguém, eu não vou contar. Também eu não estou querendo falar isso para ninguém vir contar coisas para mim, não. Não, não é nada disso. Mas, assim, eu não. Isso até é uma coisa que eu posso até pedir para Deus, né? Como eu posso fazer com que eu confie em alguém a ponto. Alguém não, várias pessoas, né? Porque tem pessoas que têm alguns problemas, aí elas vão, conversam com o pastor, conversam. E, de repente, essas pessoas realmente não vão contar nada para ninguém. Mas e se elas contarem? Entendeu? Eu tenho É, um problema gravíssimo na minha vida em relação a isso. Mas Deus, eu sei que não vai contar para ninguém, então é a minha não, é a minha única opção. muito bom, irmão Laurinha, muito bom, tá vendo? Disse que não Não, eu tinha fui nada muito, para falar, que é um assunto pois é, difícil, tá vendo? Mas foi muito eu fui importante muito enrolada, eu fui não, muito enrolada. essa sua fala aí foi muito importante, importante mesmo. E nesse contexto, Cristo ele respeita as nossas individualidades, não é? Cristo respeita as nossas individualidades, as nossas questões, né? Íntimas, né? Que nós colocamos só para Ele, entendeu? Cristo respeita muito isso. Então foi muito de grande valia a sua fala aqui nesse momento. Agradeço a Deus pela tua vida. A irmã Rosane disse que ela está trabalhando e ouvindo. Está gostando muito. Amém, irmã Rosane. Agora eu botei aí no chat, eu queria dizer para os irmãos a hora de nós anotarmos o Pix do nosso professor Wilton. Não é anotar o Pix dele, você pega a sua caneta aí, eu botei o número da conta, a agência, do Banco do Brasil, etc. Mas hoje em dia a maioria está tudo no Pix, né? Então, eu gostaria de dizer para os irmãos que o Pix do nosso professor Wilton, para que você possa, movido por esse espírito que está aqui entre nós, abençoasse ele, é o 285 753 398 50. É 285 753
398-50. Né? É o Pix do nosso irmão Wilton Chini. Que você possa abençoar o nosso professor. Na realidade, é abençoar o reino de Deus, né? O reino de Deus. E a irmã Rosane, ela falou algo aqui, irmão, interessante. Depois eu vou ler algo aqui do nosso irmão. A irmã Rosane, ela escreveu aqui, além de condicionar e buscar a Deus com algum interesse, usando até mesmo a palavra para justificar. Exemplo, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas, quando, na verdade, todas essas coisas, né? Serão acrescentadas. Deus prover o essencial, que seria o alimento, as roupas, etc., né? O essencial para nós vivermos. E ela disse que está trabalhando e ouvindo o estudo abençoado. E aí vem o irmão Francésio, que escreveu. Ele viu, em primeiro lugar, uma formosa peça de vestuário babilônico e uma cunha em ouro. Acã olhou para elas. Uma coisa tão pequena de se fazer, olhar apenas. Acã tocou. Uma coisa tão pequena, que pecado tão discreto, tocar em uma coisa proibida. Ele aceitou e os levou para sua tenda. E o pior, ele os escondeu por fim. Ele teve que morrer pelo terrível crime. Amém. Deus abençoe também o noivo da nossa irmã Rosane, o futuro amado, amado esposo, né? Da nossa irmã Rosane. Josué. Josué é o nome do varão? Varão de guerra. Rapaz. E o irmão Francésio, sempre acrescentando aqui positivamente, aqui, ó, ninguém de nada para o nascimento do pecado por entender e com essa ideia de pequeno e grande, como vazamento de água, né? Nos tampa depois estoura, né? Então, já partindo para a nossa conclusão aqui, para nós fazermos aquela oração abençoada, é interessante não deixarmos acumular e não termos medida de pecado, né, irmão Wilton? Pode falar alguma coisa a respeito dessa questão de medida de pecado, irmão Wilton? No Novo Testamento, isso aí é bem interessante como que o Novo Testamento trata essa questão do limite, né? Você vê que vidas podem ser abreviadas pela questão do pecado. Tem pecados que a Bíblia fala, há pecados para a morte, né? Com relação a esse, eu digo para que você não ore. Ananias e Safira. Então, a gente tem uma medida, assim, disso. O salário do pecado, ele é a morte. Então, quando Jesus ele estabelece a vida, ele está em contraposição a essa questão do pecado, né? E não só o pecado moral, porque quando se fala de pecado, geralmente as pessoas falam do pecado moral, né? O Francésio abordou essa questão aí do olhar desde lá do início, né? A Eva olhou e ela viu que aquele fruto, aquela árvore era boa para dar entendimento, né? Davi olhou. Davi olhou. Betseba. É a nossa concupiscência, né? A Rosane citou esse texto de Mateus 6, de buscar o reino de Deus. Você vê que quando você fala de buscar o reino de Deus, o que as pessoas geralmente pensam? Eu vou começar a orar, jejuar, ler a Bíblia. E Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. Né? Estava entre eles ali na pessoa de Jesus e agora está dentro de nós. A gente ouvia a voz do Espírito. Né? Alguns chamam de intuição, mas na realidade é a vida no Espírito. Nós somos um no Espírito. E o que o irmão Wilton acha, desculpa cortar, das pessoas que oram dando biblada no Espírito Santo? O que o irmão Wilton acha? Elas oram, como se fosse assim, um rico empresário, dono de uma empresa, e ele fala assim, o senhor tem no artigo 7º do parágrafo 8º que o funcionário que fazer 100 páginas, ele vai ganhar um prêmio. O senhor tem que me dar. Quer dizer, a pessoa pega a Bíblia e joga na cara. O que o irmão Wilson acha disso?
Isso aí é uma forma que a pessoa aprendeu a orar, né? Que precisa ser aperfeiçoada. Ela precisa confiar no Senhor e tirar essa questão de ensinar a Deus. Porque está escrito lá, Deus, né? Tem que mostrar para Deus onde está na Bíblia que talvez Deus ele tenha esquecido, usar de palavras. A Bíblia fala para quando nós chegarmos diante do Senhor, nós usarmos de poucas palavras, né? Porque a oração, ela não é um recitar. As pessoas acham que orar é falar, e não é. A oração com Deus é muito mais você ouvir Deus do que você falar. Você imaginou se eu chego na sua casa, eu falo assim, oi Isaías, bom dia, como é que você tá? Tudo na paz? Isaías, eu vim aqui, blá, blá, blá. Aí eu chego, falo e saio e vou embora. Aí você fala, alguma coisa tá errada, né? Não, não tem que ser essa dimensão. A oração, ela é como Jesus fazia. Você pode ver que esse texto que nós lemos no estudo passado, lá de Mateus 11, né? 25, fala assim, respondendo, Jesus disse, graças te dou ao Pai. Você vê que ele estava falando com Jesus no caminhar. É como você estava falando, né? No dia a dia, você está falando com o Senhor. Daqui a pouco o Senhor Jesus ele se alegra tanto que ele dá graças a Deus em público. Mas na realidade ele já estava travando aquele diálogo com Deus no seu íntimo, né? Que é buscar o reino. E as coisas vão ser acrescentadas. Agora você acreditar que o Senhor ele cuida, você sabe o que você não vai ter? Essa ansiedade que as pessoas do mundo têm. Mas Porque é aquelas difícil, Hilton. Mas é é, difícil demais, Hilton. é a vida na fé. É um nível de relacionamento muito grande você sentar, dobrar o joelho, ou, não sei, estar no local e ir no jardim, no monte, sentar, ou como você quiser, e ficar ligar-se com Deus e ficar quieto. Cara, isso é coisa de doido. O pessoal que dá outro nome para isso, né? Que não tem como sendo oração, é sempre que eu falo para vocês, o pessoal vai estudando, 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 até chegar num ponto que, como o conhecimento é de Deus, né? Deus ele dá a sabedoria, a inteligência para as pessoas vão evoluindo. Quando elas chegam num ponto que assim, esse é o ponto, se você já buscar na palavra de Deus, você já vai ter encontrado isso lá atrás, principalmente em Jesus. O que as pessoas falam hoje? A questão da meditação. Meditar, você respirar, É ficar calmo, demonizado, é demonizado. é demonizado. Mas o pessoal chegou num ponto que assim, ó, isso aí ajuda muito. Quando você vai para a palavra de Deus, ela fala da meditação na palavra de dia e de noite. Jesus ele saía, ia para algum local ali, se afastava das pessoas. Por quê? Não era só ficar falando. É a questão da contemplação, essa vida interior, que nós ocidentais temos muita dificuldade com isso. O oriental ele já é mais treinado nisso, né? Ele é desde pequeno treinado. E essa questão que a Rosane, que o Fran Sérgio colocou, o olhar é bem interessante. Eu nunca esqueço uma cena de um filme, não sei se vocês já viram aquele filme Silêncio dos Inocentes, né? Quando lá tá falando aquela questão dos assassinatos em série e tal, e aí tem lá o psiquiatra lá que é canibal, mas na verdade ele ajuda a polícia. Ele fala uma frase interessante para a menina que está investigando os casos, né? Ele fala assim: você não percebeu uma coisa? Como é que a gente começa a cobiçar? Porque tinha que saber o assassino, né? Aí ela foi lá no primeiro crime. Quando é que você começa a cobiçar? Ela parou e falou assim: quando a gente está perto, né? Quando a gente olha. Ele fala exatamente. Você só cobiça aquilo que está diante dos seus olhos. Por isso que a Bíblia fala muito sobre essa questão de Deus guardar os nossos olhos, né? Essa oração que você fez, quem já fez essa oração que você fez, sabe quem foi? O Jó. Você pegar lá o Jó, ele faz essa oração. Ele fala que ele fez um voto, uma aliança, para ele não fixar os olhos dele numa virgem. O salmista também, no Salmo 101, verso 3, né? Ele fala para o Senhor guardar os olhos, porque os olhos, e aí é a questão do sentido da contemplação do que está perto, é ali que começa. Às vezes é uma coisa inocente, né? É aquele primeiro olhar, daqui a pouco aquilo vai chamando a atenção, e se a gente focar nisso, você acaba perdendo esse segmento de Jesus. A gente acaba tirando os olhos daquilo que é essencial, como o reino de Deus, né? Se você buscar o reino de Deus, aquelas coisas que estão ali, elas vão ser acrescentadas. Aí qual que é a nossa tentação? Eu volto a dizer, não é só coisa moral, não. A nossa tentação é o que? É
é viver em função dessas coisas. Então, fala assim, eu tenho que comer, eu tenho que me vestir, eu tenho que sustentar minha família. Aí o meu alvo não passa a ser o reino de Deus, que é paz, que é justiça, que é alegria. É essas coisas, é buscar essas coisas. Mas Jesus fala, se você vive na dimensão do reino de Deus, elas vão ser acrescentadas na sua vida. E essa ansiedade que toma conta de nós, ela vai embora, ela vai ser afastada. Amém. Muito bom, irmão Hilton. Eu não sei se o irmão Márcio Pimenta queria falar algo, ou se tem mais alguém para falar, para que nós possamos seguir para o nosso término. Por favor. Eu ainda tenho dificuldade de responder essa pergunta. O que vocês estão procurando? Sim. Interessante. Tem dificuldade. Porque às vezes a gente procura. Será que hoje a gente está procurando Jesus para o verdadeiro propósito que ele nos escolheu, ou a gente está procurando Jesus para fazer outras coisas que não tem nada a ver com o propósito que ele nos escolheu? E você quer casar mais polêmica, você fala assim, e aquelas pessoas que buscam a Bíblia, mas não buscam Cristo? Seguidores do livro, mas não seguem a Cristo. Jesus. Tem muito, né, Wilton? Tem muito. Na época, tinha um pessoal lá, ele não falava, vocês examinam as escrituras julgando ter nelas a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim, não quer vir a mim para ter a vida. Será que a gente quer essa vida de Jesus, que nem o Márcio está colocando aí? Será que o nosso prazer é Jesus ou o poder de Jesus, né? O Jorge está falando para eu explicar. Muitas pessoas, elas buscam o entendimento do livro para eu poder pregar, para eu poder ter uma base na minha vida. Mas elas não alcançam Cristo. Aquele pessoal judeu meditava, e examinava as escrituras o dia todo. É como, eu vou dar um exemplo bem simples para o pessoal entender. É como se você entrasse num restaurante. Aí chega no restaurante e fala assim, eu quero o cardápio. Aí você pega o cardápio e decora o cardápio. Aí eu falo assim, olha, o que tinha lá para comer? Estrogonofe. Estrogonofe tinha arroz, batata palha, estrogonofe de filé mignon, tinha molho de pimenta, tal. A feijoada lá é feita assim, 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 assim. Aí você decora todo o cardápio. Aí a pessoa fala assim, tá, mas qual que você comeu? Aí fala assim, não comi nada, não. Tava sem fome. Tava sem fome. Tá sem fome. Você foi lá no restaurante, decorou o cardápio, mas não se alimentou? A palavra de Deus ela é importante, por quê? Porque ela nos leva para Cristo. Agora, quem mata a nossa sede é o Cristo. É o Cristo. Se a palavra de Deus não nos leva para Cristo, não adianta. A lei, ela tem que levar para Cristo. Ela serve como um condutor para Cristo. Então, tem muita gente que examina o livro, conhece o livro, mas não conhece a Cristo. E aí, colocando essa questão do Márcio, é uma pergunta muito séria que surge, que é a seguinte: Cristo é o motivo mesmo da nossa alegria, como a gente canta? Cristo é a nossa vida? Se Deus tirar tudo da nossa vida, nossa saúde, o nosso emprego, os nossos familiares, tudo, e falar assim, só tem Cristo, será que isso é a nossa alegria? Será que a gente não entra em crise? Paulo entendeu essa jogada, né? Paulo chegou e falou assim, eu abro mão de tudo para ganhar a Cristo. Até daquele suposto conhecimento que ele tinha antes da conversão. Que também não levou... Hebreus 4:11. Isso. O conhecimento de Paulo, que ele tinha da lei, também estava matando as pessoas. Não estava levando para Cristo. Ele era perdido. Conhecia a lei como ninguém, superava todo mundo no judaísmo e era perdido. Então eu tenho que olhar para a minha vida e falar assim, eu que ensino, né, a minha vocação no corpo de Cristo é ensinar, mandar material para os irmãos. Será que eu conheço Cristo mesmo ou será que eu faço isso aí por vaidade, porque eu gosto de fazer isso, porque isso aí me dá um reconhecimento, porque eu tenho prazer de estudar? Mas será que eu conheço Jesus mesmo? Será que se Deus tirar esse chamado meu e falar assim, eu quero você só com o meu filho, será que eu aguento isso? Será que Jesus é a minha alegria mesmo, a minha vida?
Paulo chegou nesse nível, né? Paulo falou assim: eu abro mão de tudo, eu considero tudo como perda para ganhar a Cristo. Esse tem que ser o nosso alvo. Não é mole, não. Acho que é pelo resto do modelo de pregação, acho que fez com que as pessoas ficassem assim, sabe, cara? Essa coisa triunfalista, né? Tipo assim, esses cristãos, eles são intocáveis, né? Tipo, tudo tem que acontecer, os milagres têm que acontecer, e isso faz com que as palavras de Jesus foram afogadas, as palavras de Jesus foram enterradas. E quando você vai avivar as palavras de Jesus, você se torna, as pessoas vão jogar as pedras em você. Porque quando você vai ressuscitar as palavras de Jesus, ó, se você perseguir a vocês, vão perseguir a mim. É Isso. isso que Jesus falou. Se fizeram isso com os ramos verdadeiros, agora não me lembro mais ou menos o versículo, mas se fizeram isso com os ramos originais, imagina nós. O que se espera daí, né? E Jesus foi muito sincero, ele foi muito verdadeiro, Wilton, irmãos. Ele foi muito verdadeiro. Eu acho que é isso que me. Como é que eu posso falar aqui? Não Jesus deixa ele me ninguém deixa enganar. perplexo nisso. Exatamente, Jesus me deixa perplexo nisso, porque a simplicidade das palavras de Jesus. Eu me lembro que eu falava para um jovem, falava, acho que eu fiz uma pergunta para ele, tipo, o que você acha de Jesus, sabe? E quando a gente começa a falar de Jesus, quando nós estamos falando aqui, é assunto que não vai acabar mais. E é um assunto que não acaba mais, mas que fica gostoso. E a gente não quer mais parar de falar. Porque tem muita coisa para falar de Jesus que vai agregar na nossa vida e coisas que nós vamos repetir que o nosso coração ele vai se deliciar nisso. E é isso que as pessoas não têm mais, sabe, esse sabor, essa vontade de falar sobre isso, Wilton? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero falar aqui. Eu estou entendendo, sem dúvida. E a gente vê um pouquinho mais à frente, na questão ali de João 13, acho que quase no finalzinho, aquela questão que Pedro perguntou para Jesus, para onde o Senhor vai? Aí Jesus responde, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. E muitas das vezes a gente fala coisas, né, que não tem compromisso, que até o nosso irmão Pedro de Bethsaida, né, falou que daria até vida, né? Exato. Aí Cristo falou, ó, quando houver a troca das guardas, aí você vai 3 vezes me negar antes da troca aí. Exato. E eu só sei que depois vendo mais à frente a oração sacerdotal, eu quero, se ele me perguntassem o que você está procurando, eu poderia ler aqui em 20, Senhor, eu quero que o Senhor, estou procurando o que o Senhor falou aqui. Não peço somente que este, mas também por aqueles que vieram crer em mim, por meio da palavra que eles falaram, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Amém. Amém. Falaria, Pai, eu quero isso aqui. Eu preciso disso aqui. Então, Hoje nossa a casa, procura e busca, acho que tem que ser nessa direção. Para que o mundo creia, né? Para que o mundo creia. o estar na casa, eu ia ressaltar algo aqui também para terminarmos, o estar na casa de Deus, ir ao encontro, né, para visitar a moradia de Jesus, é o que nós fazemos hoje. Estamos aqui, dentro da casa de Deus, né, conhecendo Ele cada dia mais. É o reino, é a igreja, né? É a comunidade de fé espiritual que transcende todas as fronteiras, né? E isso é um problema que a igreja tem hoje, que ela não aprende isso. Um amigo meu que tem quase 30 anos de crente, ele me mandou uma mensagem que o Kleber Lucas disse que o Brasil não é de Jesus. O cara ficou aterrorizado
porque o Kleber Lucas disse isso. Quer dizer, ele não conhece ainda o que é a casa de Jesus. Ele ainda acha que o Brasil é de Jesus, que a Inglaterra é de Jesus, que Cuba não é de Jesus, que tem países que não são de Jesus, tem país que é de Jesus. Ele ainda não foi para a igreja mística, para a igreja espiritual. Ele ainda está no templo, ele ainda está agarrado ainda, entendeu? O francês aí. A irmã Jacira falar, Isaías. Por favor, irmã Jacira. É uma reflexão. No meio disso tudo, passou na minha cabeça agora. Será que nós seríamos capazes de dar a nossa vida para Jesus, mas dar mesmo como os discípulos deles deram? Com aquele sacrifício, passando aqueles horrores todos, como agora mesmo, acho que foi o pastor Wilton que fez essa reflexão, não sei bem quem foi, e que fez uma reflexão, será que se tirar, ou então foi o pastor Isaías, será que se tirassem tudo de mim, ficasse igual o Jó, sem nada, sem nada, sem nada, até doente ficasse, eu continuaria amando Deus? Continuaria amando esse Jesus? E continuaria querendo buscar esse Jesus? Continuaria com ele no centro da minha vida? São perguntas muito importantes, reflexivas. É isso mesmo. Eu queria que a senhora, depois da sua fala, a senhora nos despedisse em oração, lendo. É a última oração aí. Mas eu não tenho como ler, porque eu tô com o celular aqui. Tá bom. Só posso fazer isso quando o senhor arrumar ali bonitinho, como o senhor falou que vai arrumar. Deixa comigo. Eu vou então perguntar se alguém tem mais alguma palavra para nos fazer, agradecendo a todos, né? A todos, irmão João Carlos, a irmã Rosane, com seu futuro esposo, o irmão Márcio, a irmã Laurinha, mas quem, rapaz? A irmã Cissa, que está dodóizinha, vamos orar por ela. A irmã Jacira também, né? Agradecendo a todos vocês que participaram conosco. Irmão Francérgio, né? Tem uma participação muito interessante também. E pedindo aos irmãos que convidem pessoas, né? Principalmente não crentes, para participar conosco. Eu tenho convidado, mas as pessoas têm tido dificuldade em estar aqui por causa do trabalho. Uhum. Então, vamos orar. É uma oração que está aqui, é a última oração, que diz assim: acorda, Senhor, nossos corações, que adormeceram em coisas triviais e não têm mais forças para amar apaixonadamente. Acorda, Senhor, nossa ilusão, que se extinguiu com pobres ilusões e não tem mais motivos para esperar. Desperta, Senhor, nossa sede de ti, porque bebemos águas amargas, que não saciam nossos desejos diários. Acorda, Senhor, nosso silêncio vazio, porque precisamos de palavras de vidas para viver e só ouvimos as reivindicações da moda e do consumo. Amém. Que isso, Wilton. Essa oração nos traz para a realidade de Deus e nos tira da utopia. Nos tira da utopia e do engano. Que profundidade essa oração. Vamos orar pela nossa irmã. Eu queria que o irmão Wilton orasse, por gentileza, pela nossa irmã Cissa. E nos despedisse, irmão Wilton, por favor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse encontro. Muito obrigado pela vida de cada irmão aqui. Muito obrigado por esse grupo de Jesus, pelas palavras que foram ditas. Aleluia. Por todo esse sentimento que o Senhor fez brotar no nosso coração. Aleluia. Esse sentimento acerca do teu reino, Senhor. Aleluia. Ó Senhor Jesus.
Que o Senhor seja, de fato, o centro da nossa vida. Aleluia. Nossa vida de maneira plena. Aleluia. O Senhor venha, tivéssemos vida e vida em abundância. Aleluia. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Oh, Espírito Santo. Que essa oração que o Isaías deu, Senhor, seja uma realidade. Oh, Espírito Santo. Só o Senhor pode fazer isso na nossa vida. Nós não temos capacidade em nós mesmos. Aleluia. Nós dependemos. Oh, Espírito Santo. Até a nossa oração, Senhor, até o nosso agradecimento, ele é falho. Oh, Jesus. Mas o Senhor nos acolhe no teu Filho amado. Muito obrigado, Pai. Jesus. Nós pedimos agora, Senhor, pela irmã Cissa. Por favor, ela está em... Tua palavra diz, Senhor, é o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as enfermidades, Senhor. Por favor, Jesus. O Senhor é o Deus que sara. Que naquela cruz, o teu Filho amado levou todas as nossas dores e enfermidades. Aleluia. E que Jesus Cristo nos dá saúde, Senhor. Derrama sobre a irmã Cissa o bálsamo da tua cruz. Por favor. Livra ela de todo. Estabeleça, Senhor, o funcionamento pleno do seu corpo. Por favor. Abençoa ela. Em nome de Jesus. Guarda essa noite. Dê uma noite de paz, Senhor. Uma noite de meditação e reflexão. Diante de tudo aquilo, Senhor, que nós ouvimos aqui, daquilo que chegou no nosso coração, na nossa mente. Continua, Senhor, em todos os momentos. Que a gente possa ter essa comunhão do seguimento de Jesus. Continua abençoando esse Pai, a cada um aqui. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma demanda diante do Senhor que o Senhor conhece. O Senhor é um Pai bom, Senhor. Nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais o Senhor, que é um Deus bom. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Até quinta-feira que vem, vamos estar colocando no grupo o próximo assunto para que os irmãos possam participar, tá bom? Muito obrigado pela participação. Boa noite, irmão. Participação de todos. Amém. Paz. Amém.